Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV. Tudo bem, Luana? Tudo bom, Júlio? É isso aí, a gente quer trazer o melhor conteúdo da Rádio CPT aqui na sua telinha. A Rádio CPT 24 horas por dia no ar, com programação luterana de qualidade, com entrevistas, convidados especiais, música de qualidade. Você acompanha em radiocpt.com.br e também tudo com transmissão via live no Facebook, né? É isso aí, você confere aí toda a nossa programação ao vivo em facebook.com/Rádio da IELB. A gente começa destacando o programa Teologando. É um programa muito bacana, apresentado pelo pastor Joel Miller, que é o vice-presidente de ensino da IELB. Sempre com entrevistas especiais, com discussões teológicas à luz das Escrituras Sagradas. E nesta semana, Luana, ele conversou com o pastor Erivelton Regiane. É isso aí, pastor Erivelton, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e eles falaram sobre a relação da comunicação com a teologia. Confere aí. A questão da mediatização também da religião. Isso, exatamente. Vamos pensar o seguinte, a religião, até antes da invenção da escrita, ela era basicamente oral e visual, né? As pessoas contavam as histórias, oralmente, de pai para filho, e representavam as histórias e os mitos e as crenças na sua expressão visual, pinturas, esculturas e tudo mais, né? Com a invenção da escrita, o que aconteceu? A gente passou a ter livros que registram a fé, né? Para nós, a nossa cultura cristã, ela é fortemente literária, né? A nossa fé está descrita e colocada em um livro, um conjunto de livros, né? A Bíblia, e para nós esse conjunto de livros é a expressão do que Deus quis que fosse expresso, né? Nós cremos que a palavra bíblica a escritura é inspirada por Deus, né? Então, para nós, a cultura literária é muitíssimo importante. O que aconteceu depois da Revolução Tecnológica, a partir da Revolução Industrial e também depois com a Revolução Digital hoje? A gente tem novas formas de as pessoas interagirem, uma cultura que, de novo, valoriza muito a imagem, uma cultura que valoriza muito a interatividade rápida, uma cultura que é hipermediática, né, que utiliza todas as mídias ao mesmo tempo, enfim. E isso faz com que a gente, sem querer, inevitavelmente, modifique também o nosso modo de se comunicar. Especialmente com a adolescência, os jovens, os adolescentes, né, que é tudo ao mesmo tempo agora, né, nessa fase da mediatização, que o senhor usou essa palavra, né, pastor? Isso. E o que a gente entende por mediatização é justamente isso, que não se trata só da gente usar a mídia como instrumento, a gente passou a se construir através da mídia. Isso, é claro, tem implicações e discussões mais profundas, mas vamos pensar o seguinte, algumas igrejas que nós conhecemos hoje, igrejas as chamadas neopentecostais, por exemplo, né? Elas surgiram já midiáticas. Então, são igrejas que com o tempo foram passando a utilizar as mídias gradativamente, como a gente vem fazendo. Elas já nasceram dentro da TV, já nasceram dentro do rádio. Algumas delas são conhecidas até como igrejas de mídia, né? Exatamente. A gente tinha um conceito lá nos anos 70 que usavam que era igreja eletrônica. Mas isso ainda era muito incipiente, na época do Billy Graham e outros grandes pregadores, né? Que viram na televisão e no rádio uma oportunidade enorme de evangelização. Isso era um movimento. Agora, hoje a gente vive um outro movimento diferente. As pessoas e os grandes pregadores e líderes dessas novas igrejas neopentecostais estão construindo toda a sua pregação em mídia e em função da mídia. E muitas vezes às custas da palavra de Deus e às custas do que realmente é a mensagem divina na Escritura, né? Então a gente tem o bom e o ruim convivendo junto nessa mediatização que é inevitável. O que seria um aspecto positivo, por exemplo, pastor? A gente pode ver, você citou aí na época dos grandes pregadores aí que usaram a televisão, que foi chamado de as igrejas eletrônicas, muitas pessoas vieram a conhecer o evangelho por causa da TV e das pregações televisivas. E o que seria um aspecto positivo e negativo para a proclamação do Evangelho dentro desse aspecto que o senhor está abordando? Bom, aspectos positivos seriam alcance. Em primeiro lugar, a gente alcança pessoas que a gente não alcançaria nos modos tradicionais, né? E numa velocidade que a gente não alcançaria. E outro aspecto positivo, além do alcance, é a questão da interatividade, né? A possibilidade de a gente conversar,
ter respostas e assim até reelaborar e adaptar a nossa linguagem a diferentes públicos, né? Então isso tudo é muito positivo. Vamos pensar desde o rádio. A nossa igreja se utilizou bastante do rádio, ainda utiliza, né? Através da Hora Luterana, rádio e literatura. Eu conheci congregações que formaram-se a partir de ouvintes de programas de rádio da Hora Luterana. Conheci pessoas, inclusive, que eram ouvintes da rádio e depois esses ouvintes fizeram com que congregações se formassem em congregações luteranas ali a partir da sua audiência, né? E ver como é que essas coisas mudam, que às vezes muda a plataforma, mas continua havendo um alcance muito grande. Eu conversei recentemente, logo que cheguei em Natal, entrou em contato comigo pelo WhatsApp um rapaz que mora no interior aqui do Rio Grande do Norte, numa cidade que eu ainda nem conheço, bem distante ainda, né? Mas ainda vamos conhecer, que entrou em contato com a Palavra de Deus e quis saber mais sobre o luteranismo a partir das mensagens via WhatsApp. Mensagens da Hora Luterana compartilhadas via WhatsApp, que chegaram a ele, e eles têm um grupo e compartilham essas mensagens. Né? Certo. Então, para ver esse alcance multiplataforma, que são oportunidades que vão se abrindo, portas que vão se abrindo a toda hora, que a gente precisa saber aproveitar. Então, nós estamos como aspecto positivo, então, a questão da interatividade e da abrangência, né, que a Palavra de Deus com a mídia e alcança muitas pessoas que presencialmente nós teríamos dificuldades de alcançar, né? E algum aspecto negativo, pastor Erivelton? Acho que o principal aspecto negativo é que com a superexposição a gente corre o risco de perder a essência. O que acontece? Já é uma tentação muito grande para todo líder cristão estar na vitrine. É uma das tentações, né? A sede de poder, a sede de popularidade, digamos assim, né? Que o diabo às vezes utiliza para tentar líderes cristãos. Nessas igrejas mediatizadas, a gente vê que o líder é uma figura carismática e o líder é uma figura que puxa para si todo o sentido de ser igreja, né? As pessoas veem na pessoa do líder e na sua imagem a própria igreja. E aí, toda vez que a gente tem uma superexposição de alguém, uma superexposição da imagem de alguém dessa forma, a gente corre o risco de criar idolatrias, né? Ou ilhas de idolatria. Certo. E é o que vem acontecendo em muitas dessas igrejas, né? Além do que, para tentar adaptar o discurso religioso, a nossa mensagem, a públicos e aos anseios desses diferentes públicos, muitas vezes algumas igrejas afrouxam do ponto de vista da teologia. Vamos pensar, o público é imediatista, ele quer solução para os seus problemas imediatos. A teologia da prosperidade vai nessa linha, né? Entendo. Vai oferecer o tempo todo soluções imediatas para os problemas e falar pouco de céu, de inferno, de salvação em Cristo ou de vida espiritual. Né? Ou de falar que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador, né? Normalmente quer falar mais no sentido de autoajuda, de autopromoção, né? Isso. Vira a religião da prosperidade, a religião da autoajuda, a religião do empreendedorismo, né? Ela não tem muito a ver com a cruz de Cristo. E acaba falando mais do que as pessoas querem ouvir do que o que as pessoas precisam ouvir e mais ainda, né? Acaba deixando de lado o plano da salvação e aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Né? O que é diferente, né? Para usar uma figura assim para a gente imaginar, uma novela, né? Uma telenovela, como é que ela é construída? Ela tem uma história básica e depois o autor da novela ele vai adaptando a história de acordo com o Ibope, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Personagens saem, personagens entram. Conforme o personagem vai ficando popular ou não. Conforme vai ficando popular ou não. Infelizmente, se a gente vai simplesmente aderir sem reservas e sem cuidados a essa mediatização que está em curso, a gente corre o risco de fazer isso. A gente vai acabar descaracterizando a nossa narrativa original, ou descaracterizando a essência do que a gente veio trazer ao mundo, né, com a palavra de Cristo, e adaptando às necessidades ou aos anseios das pessoas, ou para dar ibope, para dar audiência, para gerar cliques e tudo mais, né? Então esse é um aspecto de fato negativo. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa, não me lembro se no Reino Unido, que mostrou os compartilhamentos que as pessoas faziam a partir de aplicativos de textos bíblicos e mensagens cristãs. As pessoas tendiam a compartilhar aquilo que tinha uma aparência mais secular, esvaziada de sentido espiritual.
textos que servissem apenas como mensagens motivacionais, sabe? E compartilhavam um pouco aquilo que de fato falasse de Cristo, das questões espirituais mesmo, de fato. Né? Isso é uma consequência já negativa da questão da consequência. E o Teologando vai ao ar todas as quartas-feiras, à 13h, com o pastor Joel Miller, na Rádio CPT. E agora, na hora do almoço, a gente quer compartilhar com vocês também a batatada da semana. Sacanagem, eu tô com fome, hein, essa hora. A batatada da semana é uma participação do nosso co-apresentador das sextas-feiras do Revista CPT, o pastor Eli Miller, mais conhecido como Batatinha. Confere aí a batatada da semana, que ele fala de uma forma bem humorada sobre quais seriam as primeiras palavras que Adão falou para Eva no jardim, hein? Pois é, o que será? Confere aí. A batatada de hoje, estimado caro Júlio e Luana, eu já fiz. Tá? Acho que foi uma das primeiras batatadas que eu fiz, mas a Luana provavelmente pode ser que lembre, o Júlio não estava aqui, então, como nossos ouvintes mudam também com a questão do tempo, eu resolvi fazer ela de novo. E aí eu pergunto para você, Júlio, eu acho que a Luana, eu não vou perguntar para a Luana, porque a Luana já ouviu, aí fica chato eu perguntar para ela e ela não vai saber responder. Então, Júlio, Oi. Você sabe qual foi a primeira frase que Adão disse quando viu Eva? Primeira frase que Adão disse quando viu Eva. A primeira coisa que o Adão disse quando ele viu a Eva. Não foi um assobio, será um? Ah, Júlio, tá ligado. É mais ou menos isso, Júlio. Ou ele disse assim, ó, essa é a mulher mais linda do jardim. Provavelmente. Era mais lindo que era único. Ou aquela assim, ó, eu não sabia que costela falava. Valeu, ó, tá melhorando. Virei um cachorro agora. Aqui, não, tá. Na verdade, ele deve ter dito assim, pá, vou ter que obedecer agora o resto da vida. Não foi isso. Na verdade, em Gênesis 2:23, tem lá o que o Adão disse. O Adão disse, agora sim! Não, e é verdade, tá lá no texto bíblico, pode olhar lá, ó, Gênesis 2:23. Na nova tradução na linguagem de hoje é agora sim. Na Almeida é esta sim. Mas eu imagino o Adão não dizendo esta sim é não, ou agora sim é. Não. Eu imagino ele gritando, eufórico. E aí eu fui dar uma olhadinha na palavra no hebraico, lá no original, e a palavra do hebraico, ela tem a raiz, é uma expressão, a definição dessa palavra, em um pequeno estudo que eu fiz, uma palavra, é uma expressão de alegria, que foi traduzido por agora sim, né, o esta sim, uma expressão de alegria, de euforia, e que tem a mesma raiz de um ataque cardíaco. A raiz da palavra é a mesma dessa expressão. Ou seja, o Adão ficou tão eufórico, tão alegre, gritou tanto, que ele literalmente teve um infarto, teve um ataque cardíaco, o coração dele parou. Ele só não morreu porque ainda não existia a morte. E aí, então, mas essa foi a expressão de alegria. E aí eu fico imaginando, Júlio, Luana, amigos, ouvintes, pastor Ademir aqui do meu lado, até hoje a gente é assim, né? A gente, quando vai conversar com a menina lá, daí a gente vai, toma um banho. Aliás, tem uma boa diferença nesse negócio, né? Depois, quando a gente está na conquista, a gente vai, toma banho, bota perfume, depois que conquistou, aí o negócio desanda de vez. Tá, não. O banho já foi, é um outro perfume. Não, aí, mas na verdade, quando a gente tá tentando, vai atrás de uma menina, assim, a gente hoje manda um WhatsApp, coisa arada, hoje tá diferente, mas na minha época eu lembro, e a minha esposa não está aqui, ela não vai poder me ajudar a mentir, a gente treinava no espelho, a gente olhava no espelho, treinava o que ia dizer, hoje eu vou chegar pro caminho, hoje eu vou falar isso. E aí quando chegava perto da guria, assim, olhava bem nos fundos dos olhos dela e dizia, será que chove hoje? Mais ou menos isso, a gente tem um infarto até hoje. Imagina o Adão quando viu a Eva. E sábado é um bom dia para ir ao cinema. Você já assistiu ao filme Deus Não Está Morto 3, Luana? Eu já assisti, e você, Júlio? Gostou? Eu ainda não. Muito bom, mas será que é o melhor dos três? Pois é, eu assisti ao 1 e ao 2, mas quem garante que o terceiro realmente é o melhor é o pastor Ted Gies, do Canadá, conversou conosco no Revista CPT
com a tradução do pastor Lucas Albrecht. E a gente confere agora por que Deus Não Está Morto 3 é tão bom assim, hein? There's some caution with that, but I mean, it's potentially... This is the best of the three movies. Deveria-se ter um pouquinho de cuidado, né, por algumas questões teológicas, não ser luterano o filme, mas tem esse Deus Não Está Morto 3, minha opinião, a opinião do pastor Guiz, é o melhor dos três. One of the problems the first two films had was that it had atheist characters that were unrealistic. Um dos problemas dos primeiros dois filmes é que eles tinham personagens ateus que eram muito caricatos, fora da realidade. So if you were an atheist and you watched it, you wouldn't see yourself in the film. Então, se você é um ateu e assiste isso, você não se vê ali. And as a result, you wouldn't take the questions being raised very seriously. E aí você também não iria levar a sério as questões que estão sendo levantadas ali. In this film, it's not directly dealing with atheism. Nesse filme não se lida diretamente com ateísmo, more with lapsed Christians and the struggle of being a Christian when other people are not acting out their faith. Ele foca mais como lidar com cristãos afastados e também como se portar, o que fazer quando você vê que cristãos que deveriam se comportar bem não se comportam. In this case, those characters that are struggling are more realistic. Então, nesse caso desse filme, os personagens ali com as suas lutas, eles são mais realistas, mais ligados à realidade como ela é. So it could be a better thing to watch with youth because they may see their friends and families in the film. Então, especialmente esse 3, ele poderia ser muito bom para assistir com os jovens, porque eles podem ver ou a si mesmos, ou algum amigo, ou algum membro da família ali no filme. And lapsed Christians seeing the film may better see themselves in it. E os cristãos que estão nessa condição, muitas vezes afastados da comunhão, poderiam talvez se identificar um pouquinho mais próximos com esses personagens. But the other thing is that the movie on a whole doesn't, even though it's dealing with deep ideas, doesn't get very deeply into them. Mas uma questão que tem que ficar atento é que o filme, apesar de tocar em algumas questões teológicas profundas, ele realmente não vai fundo nas questões, ele fica mais superficial. So whoever was leading the youth time together, if you're watching the movie, they would have to then take the participants, everybody watching the movie, afterwards deeply into those ideas. Então, o líder que estiver usando o filme, depois de assistir, deveria então conduzir ao estudo e à reflexão mais profunda a respeito dos temas teológicos que ali estão. The artistic kind of focus of the film is not really drama, it's more melodrama. It's like a telenovela. Pastor Guiz can speak Portuguese as well, as you see. He is saying that ele disse que não é tanto um drama, que é aquela coisa mais densa, profunda, é mais um melodrama, mais uma telenovela que lida com as questões um pouquinho mais superficialmente. Sim. But not focused on romance. Mas não focado em romance, como geralmente as telenovelas são. Just a little romance. Um pouquinho de romance apenas, mas o foco não é esse ali. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 10h30 da manhã, na Rádio CPT, com entrevistas super especiais, conteúdos atuais e muita interatividade que você confere em radiocpt.com.br e também pelo Facebook, em facebook.com/Rádio da IELB. E para finalizar, a gente sempre quer trazer uma mensagem de esperança da Hora Luterana, que hoje vai falar sobre Tudo Muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O tempo todo. Multiplicando as inseguranças. As unhas e cabelos crescem. A pele enruga. Os ossos enfraquecem. O vento se inverte. A meteorologia erra. A energia falha. O combustível acaba. Certezas são desfeitas. Desconfianças crescem. Políticas mudam. Paixões passam. Ilusões nos tentam. Sonhos são esquecidos. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele oferece o perdão e morre por nós. Ele oferece vida e ressuscita. Ele, eterno, Deus, santo, é amor. Ontem, hoje e sempre. Amoroso, ele oferece a nós, inseguros, a segurança da vida.
Foi intenso, foi bonito, mas passou rápido demais. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV, mas esperamos você lá na Rádio CPT. Todos os dias em radiocpt.com.br. É isso aí, um abençoado final de semana a todos e até sábado que vem. Ótimo fim de semana, grande abraço e até o próximo CPT na TV.